Lívia se muda para uma cidade desconhecida tentando fugir de um passado que insiste em doer. Ao conhecer Vicente, um rapaz misterioso e encantador, ela sente algo que não conseguia há anos: paz. Mas a revelação de um segredo envolvendo suas famílias ameaça destruir tudo antes mesmo de começar. Agora, entre o amor e a verdade, ela terá que escolher qual ferida está disposta a reabrir. Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela saiu da cachoeira nua, acreditando que estava completamente sozinha naquele paraíso secreto, até congelar ao ver seu chefe ali, parado, olhando para ela como jamais havia olhado antes. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O convite chegou numa sexta-feira às 5:30 da tarde, quando Mariana Carvalho já arrumava a mesa para sair. O envelope lacrado com o Pons, brasão dourado da Almeida em Associados, chamou a atenção de toda a diretoria de marketing. 24 anos, 8 meses de empresa, resultados que impressionavam até os mais céticos, e agora seu nome estava na lista do retiro executivo anual. Deve ser engano, murmurou girando o papel entre os dedos trêmulos. O evento aconteceria na Serra da Mantiqueira, numa propriedade exclusiva da corporação, reservada apenas para os 50 principais líderes do grupo. Mariana mal conseguia acreditar que fazia parte daquele seleto número. Aos colegas, tentou disfarçar a ansiedade com brincadeiras sobre, finalmente, ter chegado ao Clube dos Poderosos. Por dentro, sentia um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado do escritório. Principalmente porque sabia que Eduardo Almeida, o diretor-geral e herdeiro do império familiar, estaria presente. Eduardo não era apenas seu chefe, era uma lenda viva dentro da empresa. Aos 37 anos havia transformado um negócio familiar de médio porte num dos maiores conglomerados de comunicação do país. Exigente até a crueldade, preciso como um cirurgião, intimidador como um juiz. Mariana havia cruzado com ele poucas vezes nos corredores, sempre acompanhado de executivos sisudos, sempre com aquele terno impecável e expressão que não revelava absolutamente nada. Mas havia algo nele que a intrigava além da óbvia posição de poder. Uma tensão contida, como se por trás daquela máscara de controle absoluto existisse um homem travando uma guerra particular consigo mesmo. Nas 2 reuniões em que apresentou projetos diretamente para ele, Mariana sentiu que Eduardo a observava com atenção excessiva. Não apenas suas ideias, mas ela como pessoa. O olhar dele demorava alguns segundos além do necessário, e isso a deixava confusa, inquieta, desperta. "Você vai mesmo?" perguntou Carolina, sua melhor amiga e colega de setor, vendo Mariana guardar o convite. "Na bolsa." "Claro que vou. É a chance da minha vida." "Ou o início do seu pesadelo?" Carolina riu, mas havia seriedade em seus olhos. "Você sabe como são esses retiros, né? Uma semana de dinâmicas corporativas, apresentações intermináveis e politicagem disfarçada de integração." Mariana sabia. Havia ouvido histórias sobre edições anteriores, executivos sendo humilhados publicamente, alianças formadas e desfeitas, carreiras construídas ou destruídas em questão de dias. Era um microcosmo, onde as regras sociais habituais eram suspensas e apenas os mais astutos sobreviviam. Mas o que realmente a aterrorizava não eram as dinâmicas de poder, era a perspectiva de passar uma semana inteira na presença de Eduardo Almeida, longe do ambiente formal do escritório, onde não haveria mesa de reunião para se esconder, nem apresentações para ocupar sua mente. No domingo seguinte, o ônibus executivo partiu de São Paulo às 6 da manhã. Mariana escolheu um lugar na parte de trás, esperando passar despercebida durante as 4 horas de viagem. Observou os outros passageiros, diretores que conhecia apenas de vista, gerentes veteranos com décadas de casa. Alguns jovens talentos como ela que aparentemente também haviam sido agraciados com o convite. Eduardo embarcou por último, cumprimentando cada pessoa, com um aceno educado mas distante. Quando passou pelo corredor,
Mariana fingiu estar ocupada com seu celular, mas conseguiu ver pelo reflexo da janela que ele hesitou ao passar por sua poltrona. Por alguns segundos eternos, ela sentiu a presença dele parada ali, mas não ousou levantar os olhos. A propriedade ficava no alto da serra, cercada por mata atlântica preservada e com vista panorâmica para um vale verdejante. As instalações eram luxuosas sem serem exageradas. Chalés individuais de madeira e pedra, um lodge central com lareira monumental, spa integrado à natureza e trilhas sinalizadas que se perdiam entre as árvores. Mariana foi instalada num chalé pequeno, mas charmoso, com varanda voltada para a floresta. Enquanto desfazia a mala, tentou mentalizar como seria a semana. Precisava estar sempre alerta, sempre impecável, sempre pronta para provar que merecia estar ali. Não podia cometer erros, não podia dar motivos para questionamentos. O primeiro jantar foi uma tortura silenciosa. Mariana se viu sentada numa mesa com executivos que falavam sobre assuntos completamente fora de sua realidade. Imóveis em Miami, vinhos franceses, escolas internacionais para os filhos. Ela sorria educadamente, contribuía quando podia, mas se sentia como uma intrusa numa festa para a qual não havia sido verdadeiramente convidada. Eduardo presidia a mesa principal, conversando com os fundadores e principais acionistas. De vez em quando, Mariana flagrava o olhar dele vagando pela sala, pausando brevemente em sua direção antes de retornar às conversas importantes. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. Primeira vez num retiro desses? Perguntou Roberto Fonseca, diretor financeiro há 15 anos, notando seu desconforto. Ainda estou me acostumando. Normal. Todo mundo fica meio perdido no começo. O segredo é não tentar impressionar ninguém. Seja você mesma. Conselho irônico, pensou Mariana. Como ser ela mesma num ambiente onde tudo era performance. Os 2 dias seguintes foram uma maratona de atividades, dinâmicas de liderança que envolviam desde construir pontes com materiais improvisados até simular negociações complexas. Mariana se saiu bem na maioria dos exercícios, sua criatividade e rapidez de raciocínio impressionando até os mais céticos. Mas a tensão era constante. Eduardo observava tudo de uma distância calculada, fazendo anotações num caderno de couro que nunca saía de suas mãos. Quando ela acertava, ele anotava. Quando cometia algum erro, ele também anotava. Mariana começou a se sentir como um animal de laboratório sendo estudado. Na terça-feira à noite, durante uma apresentação sobre tendências de mercado, Liliana Moreira, diretora de recursos humanos e figura controversa conhecida por suas manobras políticas, fez uma pergunta aparentemente inocente sobre a experiência de Mariana com clientes mais maduros. Bem, eu acredito que a idade do cliente não deveria influenciar a qualidade do atendimento, respondeu Mariana diplomaticamente. Que perspectiva interessante, Liliana sorriu friamente. Especialmente considerando que alguns de nossos principais clientes têm mais tempo de mercado que você tem de vida. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mariana sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Foi nesse momento que percebeu Eduardo tensionar na cadeira, os dedos fechando com força ao redor da caneta. Seus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo, e ela viu algo que não esperava, uma raiva contida, não direcionada a ela, mas à situação. Ainda assim, ele não disse nada, não a defendeu. Limitou-se a anotar mais alguma coisa em seu caderno e seguir com a apresentação. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Saiu para a varanda de seu chalé e ficou olhando as estrelas, tentando processar a mistura de humilhação e confusão que sentia. Havia interpretado mal os olhares de Eduardo. Era realmente apenas uma funcionária, comum que havia se iludido com sinais que não existiam. Na manhã seguinte, decidiu que precisava de ar puro e espaço para pensar. Às 5:30 da manhã, quando todos ainda dormiam, vestiu roupas de caminhada e partiu para explorar as trilhas. O mapa indicava várias opções, desde percursos leves até caminhadas mais desafiadoras para a parte alta da serra. Escolheu uma trilha marcada como intermediária,
que levava a uma cachoeira. A caminhada seria de aproximadamente 2 horas, tempo suficiente para clarear a mente antes do café da manhã. A trilha começava atrás do lodge principal e logo se adentrava pela mata fechada. O sol ainda estava baixo, criando raios dourados que cortavam a neblina matinal. Mariana caminhou em ritmo constante, respirando o ar puro da montanha e tentando deixar para trás a ansiedade dos últimos dias. Quanto mais se afastava da propriedade, mais leve se sentia. Ali, entre as árvores centenárias e o canto dos pássaros, não existiam hierarquias corporativas, dinâmicas de poder ou olhares julgadores. Existia apenas ela e a natureza, numa conversa silenciosa que acalmava sua alma agitada. A trilha era bem sinalizada, mas após 1 hora de caminhada, Mariana decidiu seguir uma bifurcação que não estava no mapa. Uma placa pequena e desbotada indicava Cachoeira do Véu, com uma seta apontando para um caminho mais estreito e selvagem. A curiosidade venceu a prudência. O novo caminho era mais íngreme e desafiador, serpenteando entre rochas cobertas de musgo e árvores que formavam uma abóbada verde sobre sua cabeça. O som de água corrente foi ficando mais forte, até que finalmente ela emergiu numa clareira escondida. A visão tirou seu fôlego. A cachoeira despencava de uma altura de cerca de 20 metros, formando um véu cristalino que dançava conforme a luz solar. Embaixo, uma piscina natural de águas transparentes refletia o céu como um espelho perfeito. Era um lugar mágico, intocado, que parecia existir fora do tempo e do espaço. Mariana ficou alguns minutos apenas contemplando a beleza do lugar. Não havia pegadas na areia fina que circundava a piscina natural. Não havia lixo, não havia sinais de visitação recente. Era como se tivesse descoberto um segredo guardado pela floresta. O calor da caminhada e a visão da água cristalina despertaram um desejo irresistível. Olhou ao redor mais uma vez, confirmando que estava completamente sozinha, e começou a tirar as botas. A sensação da areia fina entre os dedos dos pés foi deliciosa. A água estava fria, mas não gelada, perfeita para um banho revigorante. Mariana testou a profundidade com cuidado e descobriu que podia ficar em pé com água na altura dos ombros. Sem pressa, removeu o resto das roupas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente livre das expectativas, da pressão, dos olhares críticos. Era apenas uma mulher jovem numa cachoeira escondida, conectada com algo primitivo e puro que havia esquecido que existia. Mergulhou completamente, deixando que a água fria despertasse todos os seus sentidos. Nadou até embaixo da cachoeira e deixou que o jato d'água massageasse seus ombros tensos. Flutuou de costas, olhando para o pedaço de céu azul visível através das copas das árvores. Por alguns minutos preciosos, não era a Mariana Carvalho, executiva em ascensão, jovem talento sob pressão constante. Era apenas uma alma livre numa manhã perfeita de quarta-feira. Quando finalmente decidiu que era hora de voltar, emergiu da água como uma ninfa saindo de um conto de fadas. Gotas escorriam por seu corpo enquanto ela caminhava em direção às roupas, cabelo molhado grudado nas costas, pele brilhando sob a luz filtrada que penetrava através das folhas. Foi então que o mundo parou. Eduardo Almeida estava parado na margem oposta da piscina natural, completamente imóvel, olhando diretamente para ela. Mariana congelou no meio do passo, água ainda pingando de seus cabelos, completamente nua e exposta. Não havia lugar para se esconder, não havia como desfazer o momento. Apenas eles dois e o som hipnótico da cachoeira preenchendo um silêncio que parecia eterno. Por alguns segundos que se estenderam como horas, eles se encararam. Mariana viu no rosto dele uma expressão que jamais havia presenciado. Surpresa absoluta, sim, mas também algo mais profundo. Admiração. Deslumbramento. Como se estivesse vendo algo tão belo que doía. Eduardo não a olhava com luxúria ou malícia. Não havia desrespeito em seus olhos. Era um olhar de pura contemplação, como alguém que de repente se depara com uma obra de arte inesperada. Ele parecia tão surpreso quanto ela, talvez até mais. Nenhum dos dois se mexeu.
Nenhum dos dois falou. O momento se cristalizou como a própria água da cachoeira, belo e frágil simultaneamente. Então, suavemente, Eduardo virou-se de costas. Não de forma abrupta ou dramática, mas com um movimento lento e respeitoso que preservou a dignidade de ambos. Mariana ouviu seus passos, se afastando pela trilha, folhas secas estalando sob seus pés, até que o silêncio da floresta voltou a reinar soberano. Ela permaneceu parada por mais alguns instantes, processando o que havia acontecido. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. Adrenalina, vergonha, excitação, confusão. Vestiu-se rapidamente, mas sem desespero. Havia algo na atitude dele, na forma como havia respeitado sua nudez e privacidade, mesmo no meio daquela situação inesperada, que a tranquilizou de forma estranha. Durante o caminho de volta, Mariana tentou preparar-se para o constrangimento que certamente a aguardava. Como olhar para Eduardo durante as atividades do dia? Como fingir que nada havia acontecido? Como continuar sendo profissional depois de ter sido vista assim, tão vulnerável e exposta? Mas quando chegou ao lodge para o café da manhã, Eduardo não estava lá. O diretor teve uma ligação urgente de São Paulo, explicou seu assistente quando alguém perguntou. Precisou retornar imediatamente. Mariana sentiu algo estranho se formar em seu peito. Não era alívio como havia esperado. Era decepção. Uma sensação de perda que não fazia sentido, mas que era inegavelmente real. Passou o resto do dia tentando se concentrar nas atividades, mas sua mente voltava constantemente àqueles segundos cristalizados na cachoeira. A expressão no rosto dele, a forma como havia preservado sua dignidade, a intensidade daquele olhar que não conseguia esquecer. Naquela noite, ao retornar para seu chalé após mais um jantar formal repleto de conversas vazias, encontrou um envelope debaixo de sua porta. Dentro, um bilhete escrito à mão numa caligrafia firme e elegante. Não consigo mais fingir que não vejo você. Não havia assinatura. Não precisava ter. Mariana segurou o papel com dedos trêmulos, lendo e relendo a frase até memorizá-la completamente. Não era um pedido de desculpas. Não era uma explicação. Era uma confissão crua e honesta que mudava tudo. Ela guardou o bilhete entre as páginas de seu livro e deitou-se, sabendo que o sono não viria facilmente. Do lado de fora, o vento balançava as árvores numa sinfonia noturna que parecia sussurrar segredos antigos. Na cachoeira escondida, a água continuava caindo, indiferente às vidas que havia tocado naquela manhã. Mas o eco daquele momento continuaria reverberando por muito tempo, mudando o curso de 2 vidas para sempre. O retiro ainda tinha 3 dias pela frente, e Eduardo Almeida havia. Eduardo voltou na manhã seguinte como uma tempestade silenciosa. Mariana ouviu descer do carro executivo durante o café da manhã. E algo no jeito como ele se movia, mais tenso, mais decidido, fez seu coração disparar. O bilhete estava queimando no bolso de seu jeans, cada palavra memorizada como uma oração perigosa. Problemas resolvidos em São Paulo? Perguntou Roberto Fonseca, quando Eduardo se juntou à mesa principal. Alguns problemas nunca se resolvem completamente, foi a resposta enigmática, acompanhada de um olhar que varreu a sala e pausou por uma fração de segundo demasiado longa em Mariana. Ela fingiu estar concentrada na conversa com Carolina sobre estratégias de marca, mas cada célula de seu corpo estava sintonizada na presença dele. Eduardo cumprimentou os colegas, pegou apenas um café preto, sem açúcar, notou Mariana, memorizando detalhes como se fossem pistas de um mistério, e se instalou numa mesa com vista para o jardim, e para ela. Durante a apresentação matinal sobre inovação em comunicação digital, Mariana sentiu os olhos dele sobre si constantemente. Não era o olhar profissional de antes, avaliativo e distante. Era algo mais intenso, mais pessoal, como se estivesse tentando decifrar algo que só ela poderia revelar. Quando chegou sua vez de apresentar o projeto de rebranding para uma cliente do setor farmacêutico, Mariana se levantou com as pernas trêmulas.
Havia preparado aquela apresentação durante semanas, mas agora, com Eduardo a observando daquela forma nova e perturbadora, todas as palavras pareciam ter fugido de sua mente. A proposta consiste em humanizar a marca, começou, a voz saindo mais baixa que o habitual. Transformar dados clínicos frios em narrativas que conectem emocionalmente com o público. Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. Mariana perdeu o fio da meada por um segundo, hipnotizada pela intensidade de sua atenção. Continue, ele disse suavemente, e havia algo na forma como pronunciou a palavra, que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Mariana se recompôs e mergulhou na apresentação com paixão renovada. Falou sobre a importância de mostrar os rostos por trás dos laboratórios, sobre campanhas que evidenciassem a dedicação dos pesquisadores, sobre conectar ciência e humanidade. Conforme ganhava confiança, sua voz ficou mais forte, seus gestos mais expressivos. Eduardo não desviou os olhos nenhuma vez. Ele a observava como se estivesse vendo uma revelação acontecer em tempo real. E Mariana se sentiu simultaneamente exposta e empoderada por aquela atenção absoluta. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente dos constrangimentos anteriores. Era um silêncio de admiração genuína. Brilhante, disse Eduardo, e a palavra carregava um peso que ia além do profissional. Apresentação aprovada para implementação imediata. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Aprovações instantâneas eram raríssimas, vindo de Eduardo Almeida. Liliana Moreira arqueou uma sobrancelha de forma quase imperceptível, mas Mariana captou o movimento e sentiu um frio no estômago. Durante o intervalo, enquanto os outros se dirigiam para o terraço, Eduardo se aproximou dela pela primeira vez desde a cachoeira. "Preciso conversar com você", disse em voz baixa. "Trilha das Bromélias, 15 minutos. E se afastou antes que ela pudesse responder. Mariana esperou 10 minutos antes de sair, fingindo ir ao banheiro. A Trilha das Bromélias era uma caminhada curta e fácil, que começava nos fundos da propriedade, popular entre os executivos que queriam fazer ligações privadas ou simplesmente respirar ar puro. Encontrou Eduardo parado numa pequena clareira, de costas para a trilha, olhando para o vale. Mesmo de longe, Mariana podia perceber a tensão em seus ombros, a rigidez de sua postura. Ele vestia uma camisa azul marinho que realçava a cor de seus olhos, e quando se virou para encará-la, ela viu neles uma vulnerabilidade que nunca havia presenciado. "Eu não deveria ter deixado aquele bilhete", foram suas primeiras palavras, mas o tom não era de arrependimento, era de inevitabilidade. "Mas deixou", Mariana respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem. "E agora?" Eduardo deu alguns passos em sua direção, parando apenas quando estava próximo o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, sinais de noites mal dormidas e decisões difíceis. "Agora eu preciso que você entenda que isso", ele gesticulou entre os dois, "não pode acontecer." "Isso o quê?", Mariana desafiou. "Você nem nomeou o que isso é." Eduardo fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças para uma confissão que havia ensaiado 1000 vezes. "Há 3 meses, desde que você entrou no meu radar profissional, eu luto contra algo que não deveria sentir. Cada apresentação sua, cada ideia brilhante, cada vez que você sorri para um colega no corredor, eu perco um pouco mais o controle." A honestidade crua daquela confissão deixou Mariana sem ar. "Você acha que só você sente isso?", ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. "Você acha que é fácil trabalhar sabendo que meu chefe me olha como se o quê? Como se eu fosse algo que você quer, mas não pode ter." O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Eduardo passou a mão pelos cabelos, desalinhando-os pela primeira vez desde que Mariana o conhecia. "Eu criei as políticas de relacionamento da empresa", ele disse finalmente. "Proibi expressamente envolvimentos entre superior e subordinado, e agora me vejo prisioneiro das minhas próprias regras. Talvez algumas regras sejam feitas para serem quebradas. Não essas. Não por mim.
Eu tenho responsabilidades, Mariana. Com a empresa, com os funcionários, E com você mesmo, ela interrompeu. Que responsabilidade você tem com seus próprios sentimentos? Eduardo a olhou como se ela tivesse feito a pergunta mais perigosa do mundo. Meus sentimentos são um luxo que não posso me dar. Isso não é vida, Eduardo. Isso é existência. A forma como ela pronunciou seu nome, pela primeira vez sem formalidades, pareceu quebrar algo dentro dele. Eduardo deu mais um passo na direção dela, e agora estavam próximos o suficiente para que Mariana sentisse o calor de seu corpo. Você tem ideia do que está pedindo? Sua voz saiu rouca. Do escândalo que isso causaria? Do que fariam com sua carreira? E você tem ideia do que é trabalhar todos os dias fingindo que não sinto isso? Mariana rebateu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Fingindo que quando você me olha durante as reuniões, meu coração não acelera? Fingindo que não penso em você antes de dormir? A confissão dela pareceu atingi-lo como um soco. Eduardo fechou os punhos, visivelmente lutando contra impulsos que ameaçavam sua compostura legendária. Mariana. Não. Deixe-me terminar. Ela respirou fundo, reunindo coragem para o que precisava dizer. Ontem, na cachoeira, quando você me olhou, não foi com desrespeito, não foi com malícia, foi com algo que eu nunca vi no rosto de ninguém antes. Foi como se você estivesse vendo algo precioso. Eduardo gemeu baixinho, como se estivesse com dor física. Porque era exatamente isso que eu estava vendo. Algo precioso demais para ser tocado por alguém como eu. Alguém como você. Alguém que transforma tudo que toca em negócio. Alguém que mede relações em termos de lucro e prejuízo. Alguém que esqueceu como ser apenas humano. Mariana deu um passo na direção dele, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Então talvez seja a hora de se lembrar. Por um momento, Eduardo pareceu estar à beira de fazer algo irreversível. Seus olhos desceram para os lábios dela, suas mãos se contraíram como se quisessem alcançá-la. Mariana conteve a respiração, sentindo que estava no precipício de algo que mudaria tudo para sempre. Mas então, o som de vozes na trilha os trouxe de volta à realidade. Eduardo recuou abruptamente, recompondo a máscara de profissionalismo com uma velocidade que chegou a ser dolorosa de assistir. Liliana Moreira emergiu na clareira, acompanhada de 2 outros diretores, e o sorriso que esboçou ao vê-los juntos foi afiado como uma lâmina. Que coincidência encontrá-los aqui, ela disse, o tom aparentemente casual, mas carregado de insinuação. Discutindo projetos em particular? Questões estratégicas exigem atenção individual. Eduardo respondeu com frieza ártica, já completamente no personagem do diretor intocável. Claro, Liliana sorriu mais amplamente. Imagino que a atenção individual da nossa jovem promessa seja bastante esclarecedora. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Eduardo, por sua vez, lançou um olhar tão gelado para Liliana que ela realmente recuou um passo. Se me dão licença, tenho ligações para fazer, ele disse, e se afastou sem olhar novamente para Mariana. Quando os diretores se foram, Mariana permaneceu sozinha na clareira, o coração batendo como um tambor de guerra. A interrupção havia sido oportuna, mas também frustrante. Ela estava certa de que algo definitivo estava prestes a acontecer entre eles. E Liliana havia presenciado tudo. O resto do dia passou numa névoa de tensão contida. Durante as atividades, Mariana notou que Eduardo evitava seu olhar, mantendo uma distância profissional rigorosa. Mas também percebeu que Liliana a observava com interesse renovado, como um predador que fareja sangue na água. Na sessão de feedback da tarde, onde cada participante tinha que avaliar as apresentações dos colegas, Liliana foi implacável com Mariana. Embora a proposta seja interessante, disse com um sorriso venenoso, questiono se a juventude e inexperiência não estão sendo confundidas com inovação genuína. Algumas ideias, por mais criativas que pareçam, carecem da maturidade necessária para implementação em grande escala. Poderia ser mais específica? Mariana perguntou, mantendo o tom profissional. Bem, por exemplo,
Humanizar uma marca farmacêutica pode ser visto como populismo barato. Nossos clientes investem em credibilidade científica, não em sentimentalismo. O ataque era direto e calculado. Mariana sentiu todas as cabeças se voltarem para ela, esperando uma resposta. Do canto do olho, viu Eduardo se endireitar, na cadeira, a tensão irradiando de seu corpo como ondas de calor. Entendo sua preocupação, Mariana respondeu calmamente, mas creio que há uma diferença fundamental entre sentimentalismo e conexão emocional autêntica. Humanizar não significa diminuir a credibilidade científica, mas sim torná-la acessível. Perspectiva interessante de alguém tão jovem. Liliana insistiu na palavra como se fosse uma doença. Foi quando Eduardo explodiu. O suficiente. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. A experiência é valiosa, Liliana, mas a inovação não tem idade. E questionar a competência de alguém baseado apenas em preconceitos geracionais é, no mínimo, contraproducente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém havia visto Eduardo defender publicamente um funcionário contra um diretor veterano. O gesto foi tão inesperado que até Liliana pareceu momentaneamente desarvorada. Claro, ela se recuperou rapidamente. Apenas oferecia uma perspectiva alternativa. Mas o estrago estava feito. Eduardo havia se exposto defendendo Mariana de forma que ia muito além do profissionalmente apropriado. E todos na sala haviam notado. Quando a sessão terminou, Mariana tentou se aproximar dele para agradecer. Mas Eduardo saiu da sala sem olhar para trás, deixando-a com a sensação de que havia ganhado uma batalha, mas perdido algo muito maior. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera estava carregada de tensão não dita. Mariana notou os olhares furtivos, as conversas em sussurros, a forma como alguns colegas agora a tratavam com uma deferência nova e desconfortável. Eduardo presidiu a refeição com sua habitual compostura. Mas Mariana conhecia seus sinais de estresse agora. A forma como segurava o garfo, a frequência com que verificava o relógio, a tensão quase imperceptível ao redor de seus olhos. Depois do jantar, quando todos se dispersaram para atividades noturnas opcionais, Mariana decidiu tomar ar fresco na varanda de seu chalé. Foi onde Carolina a encontrou. 20 minutos depois. Preciso conversar com você, sua amiga disse, a voz carregada de preocupação. Sobre o que todo mundo está comentando. Mariana sentiu o estômago se contrair. Que é? Carolina se sentou na cadeira ao lado, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas estão falando sobre você e Eduardo, sobre como ele te defendeu hoje, sobre vocês serem vistos conversando na trilha. Nós estávamos discutindo o trabalho. Mari, eu sou sua amiga. Não precisa mentir para mim. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso dos segredos que carregava. É complicado. Complicado como? Você está apaixonada por ele? A pergunta direta deixou Mariana sem defesas. Eu acho que sim. Carolina suspirou profundamente. E ele por você? Não sei. Talvez. É confuso. Mari, você tem noção do que isso pode fazer com sua carreira? Eduardo Almeida não é apenas seu chefe. Ele é o dono da empresa. Um relacionamento entre vocês seria um escândalo nacional. Você acha que eu não sei disso? Mariana explodiu. Você acha que eu escolhi me apaixonar por ele? Que isso é algo que posso controlar? Carolina segurou sua mão com gentileza. Não estou julgando você, estou preocupada. Liliana Moreira não é uma pessoa que esquece. Se ela suspeita de algo, ela vai tentar me destruir. Ela vai conseguir te destruir se você der munição para ela. Mariana sabia que a amiga estava certa. Mas como fingir que não sentia o que sentia? Como voltar a trabalhar todos os dias ao lado do homem que havia confessado lutar contra os mesmos sentimentos que ela? Depois que Carolina se foi, Mariana permaneceu na varanda por horas, olhando as estrelas e tentando encontrar respostas que não existiam. Foi quando viu uma figura se movendo pelos jardins abaixo. Era Eduardo. Ele caminhava pelos caminhos iluminados com passos inquietos, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Parecia um homem atormentado, lutando contra demônios internos que ninguém mais podia ver. Por impulso,
Mariana desceu de seu chalé e o seguiu a uma distância segura. Eduardo se dirigiu para um pergolado afastado, onde se instalou num banco com vista para o vale iluminado pela lua. Mariana hesitou por um momento antes de se aproximar. Quando pisou numa folha seca, Eduardo se virou, nada surpreso ao vê-la ali. "Não consegue dormir também?" ele perguntou. "Não." Eduardo gesticulou para o espaço ao lado dele no banco. Mariana se sentou, mantendo uma distância respeitosa, mas consciente de cada centímetro que os separava. "Eu me expus hoje", Eduardo disse finalmente. "Defendi você de uma forma que levantou suspeitas. Eu não pedi para você fazer isso. Eu sei, mas não consegui evitar. Quando ela te atacou daquela forma..." Eduardo balançou a cabeça. "Perdi o controle profissional. Talvez seja a hora de parar de se preocupar tanto com controle profissional." Eduardo riu, mas não havia humor no som. "Fácil falar quando você não tem centenas de pessoas dependendo de suas decisões." "Você tem medo de mim", Mariana disse suavemente. "Não da situação, não do escândalo, de mim, do que eu represento." Eduardo se virou para encará-la, e à luz da lua seus olhos pareciam quase vulneráveis. "Você representa tudo que eu abri mão para construir isso aqui. Espontaneidade, paixão, a capacidade de tomar decisões baseadas no coração em vez da planilha. E isso te assusta, me aterroriza." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das confissões pairando entre eles como névoa. "O que você faria?" Mariana perguntou finalmente. "Se não houvesse consequências? Se pudesse escolher sem pensar em nada mais?" Eduardo a olhou por um longo momento antes de responder. "Eu te beijaria agora mesmo, aqui, sob as estrelas, sem me importar com quem pudesse estar observando." O coração de Mariana parou por um segundo antes de voltar a bater numa velocidade perigosa. "E depois? Depois eu faria algo que não faço há 15 anos. Seguiria meu coração em vez da minha cabeça." Mariana se inclinou ligeiramente na direção dele, seus olhos encontrando os dele na semila-lua. "E o que está impedindo você de fazer isso agora?" Eduardo estudou seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. "O medo de arruinar sua vida junto com a minha. E se eu dissesse que minha vida já está arruinada? Que não consigo mais fingir que não sinto isso?" Eduardo gemeu baixinho, fechando os olhos como se estivesse em agonia física. "Não torne isso mais difícil do que já é. Ou talvez seja a hora de tornar mais fácil." Mariana se moveu no banco até que suas pernas quase se tocassem. Eduardo abriu os olhos e ela viu neles uma guerra sendo travada entre desejo e responsabilidade. "Mariana, uma vez", ela sussurrou. "Apenas uma vez. Seja só um homem que quer uma mulher. Não o diretor, não o chefe, não o responsável por tudo e todos. Apenas Eduardo." E com essas palavras, a resistência dele finalmente se quebrou. Eduardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, o polegar traçando uma linha ao longo de sua maçã do rosto. Mariana fechou os olhos ante o toque, um suspiro escapando de seus lábios. "Você não faz ideia do que está pedindo", ele murmurou, sua voz rouca de emoção contida. "Faço sim", ela respondeu, abrindo os olhos para encontrar os dele. "Estou pedindo para você sentir. Apenas sentir." E então, sob um céu repleto de estrelas, Eduardo Almeida permitiu-se pela primeira vez em anos seguir seu coração. O beijo começou hesitante, quase reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado que poderia se quebrar. Mas quando Mariana respondeu, suas mãos se entrelaçando na nuca dele, a hesitação se desfez em pura necessidade. Era um beijo de meses de tensão reprimida, de olhares roubados, de palavras não ditas. Era o beijo de dois adultos que sabiam exatamente o que estavam arriscando e escolheram o risco mesmo assim. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eduardo apoiou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse tentando gravar aquele momento na memória para sempre. "Agora não há volta", ele sussurrou. "Nunca houve." Mariana respondeu, e sabia que estava certa. Na manhã seguinte, tudo mudaria. Haveria consequências, escândalo, decisões difíceis pela frente.
Mas naquele momento, sob as estrelas da Serra da Mantiqueira, havia apenas 2 corações que finalmente haviam encontrado coragem para bater em uníssono. O que eles não sabiam era que, escondida atrás de uma árvore próxima, uma figura observava tudo com um sorriso satisfeito e um telefone celular nas mãos. Liliana Moreira havia acabado de conseguir a munição que precisava. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa densa cobrindo a serra, como se a própria natureza quisesse esconder os segredos da noite anterior. Mariana acordou com uma mistura estranha de euforia e pavor no peito. O beijo havia acontecido. Era real. Eduardo havia finalmente baixado suas defesas e se permitido sentir. Mas à luz do dia, a realidade batia com força renovada. Durante o café da manhã, Eduardo chegou pontualmente às 7h30, impecável como sempre em seu terno cinza escuro. Cumprimentou todos com sua cortesia habitual, mas quando seus olhos encontraram os de Mariana, ela viu neles uma tempestade de emoções. Desejo, arrependimento, determinação e medo se misturando numa dança perigosa. Ele não disse nada. Não precisava. A tensão entre eles era palpável como eletricidade antes de uma tempestade. "Dormiu bem?" perguntou Liliana, aparecendo ao lado de Mariana com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você parece meio abatida." "Dormi normalmente. Obrigada pela preocupação," Mariana respondeu, mantendo o tom neutro apesar do alarme soando em sua cabeça. "Que bom. Às vezes o ar da montanha pode ser estimulante demais. Fazer as pessoas saírem para caminhadas noturnas, por exemplo." O sangue de Mariana gelou. Liliana sabia. Não havia dúvida na insinuação venenosa por trás daquelas palavras aparentemente inocentes. "Ar fresco sempre faz bem," Mariana conseguiu responder, mas sua voz saiu ligeiramente trêmula. "Imagino, especialmente quando se tem companhia adequada para contemplar as estrelas." Antes que Mariana pudesse responder, Eduardo se aproximou da mesa. "Bom dia," ele disse, o tom profissional e distante. "Liliana, preciso conversar com você sobre o cronograma de apresentações de hoje." "Claro," Liliana sorriu amplamente. "Na verdade, eu também tenho algumas questões para discutir. Questões delicadas." Eduardo se enrijeceu quase imperceptivelmente, mas Mariana percebeu. Ela conhecia seus sinais agora. "Minha suíte, 15 minutos," ele disse secamente antes de se afastar. Mariana assistiu Liliana sair atrás dele com um sorriso triunfante e soube que sua vida estava prestes a virar do avesso. Os 15 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Mariana. Ela tentou se concentrar na conversa com Carolina sobre estratégias de branded content, mas sua mente estava completamente focada no que estava acontecendo entre Eduardo e Liliana. Quando finalmente os viu retornarem ao salão principal, o rosto de Eduardo estava pétreo, enquanto Liliana parecia satisfeita como uma gata que acabara de pegar um rato. Durante a primeira apresentação do dia, ironicamente sobre ética corporativa, Eduardo permaneceu tenso como uma corda de violino. Liliana, por sua vez, fazia comentários aparentemente casuais que soavam como ameaças veladas. "É fascinante como as regras existem para proteger todos nós," ela disse durante um coffee break, olhando diretamente para Mariana. "Especialmente as regras sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Imagino que infrações sejam tratadas com a máxima seriedade, não é, Eduardo?" "Absolutamente," Eduardo respondeu, sua voz cortante como vidro. "Nossa empresa tem tolerância zero para qualquer tipo de conduta inadequada." Mariana sentiu como se tivesse levado um tapa. A frieza na voz dele, a forma como evitou seu olhar completamente, deixou claro que algo havia mudado drasticamente desde a noite anterior. Após o almoço, quando os grupos se dividiram para atividades em equipe, Mariana foi convocada para uma reunião individual de avaliação com Eduardo. A sala escolhida foi um pequeno escritório no andar superior do lodge, longe de ouvidos curiosos. Quando ela entrou, encontrou Eduardo parado de costas para a porta, olhando pela janela com as mãos entrelaçadas atrás do corpo. A tensão irradiava dele como ondas de calor. "Feche a porta,"
ele disse sem se virar. Mariana obedeceu, o clique da fechadura ecoando no silêncio carregado. Liliana tem fotos, Eduardo disse sem preâmbulos, ainda de costas para ela. Fotos nossas, beijando-nos ontem à noite. Mariana sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Como ela nos seguiu, ou suspeitava de algo e decidiu investigar. Não importa como. Eduardo finalmente se virou, e o que Mariana viu em seus olhos a assustou. Era a expressão de um homem que havia construído um império e agora via tudo desmoronando. O que importa é que ela tem evidência material de uma violação direta das políticas da empresa. O que ela quer? Eduardo riu, mas não havia humor no som. O que pessoas como Liliana sempre querem? Poder. Ela quer minha recomendação para a diretoria executiva da matriz. Quer ter influência direta sobre todas as decisões estratégicas da empresa. E se você não der? Ela vai ao conselho administrativo com as fotos. Vai sugerir que meu julgamento está comprometido, que estou favorecendo funcionárias com base em interesses pessoais. Mariana engoliu em seco. E minha carreira? Eduardo fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. Sua carreira seria destruída. Você seria rotulada como alguém que usou charme feminino para ascender na empresa. Nenhuma corporação séria te contrataria depois disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana se sentou numa cadeira, as pernas subitamente fracas demais para sustentá-la. Então acabou, ela disse simplesmente. Tudo isso acabou antes de começar. Eduardo se aproximou e se ajoelhou na frente dela, suas mãos encontrando as dela. Não, ele disse com uma intensidade que a surpreendeu. Não vai acabar assim. Não vou deixar que ela destrua você por causa dos meus erros. Nossos erros, Mariana corrigiu. Eu também escolhi isso. Você é jovem, tem uma carreira brilhante pela frente. Eu não vou deixar que meus sentimentos arruinem seu futuro. Mariana segurou as mãos dele com força. E se eu não me importar com meu futuro? E se eu disser que vale a pena arriscar tudo por isso que sentimos? Eduardo gemeu baixinho. Não diga isso. Não torne isso mais difícil do que já é. Eduardo, me olha. Ela esperou até que ele erguesse os olhos. Ontem à noite você disse que faria algo que não fazia há 15 anos, que seguiria seu coração. Isso mudou só porque alguém nos viu? Mudou porque agora tem consequências reais. Não é apenas sobre nós dois mais. Mariana se levantou abruptamente, frustração tomando conta dela. Sempre tem consequências. Sempre vai ter. A questão é se vale a pena enfrentá-las. Eduardo também se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Você não entende. Se eu ceder à chantagem da Liliana, estou comprometendo a integridade da empresa inteira. Se não ceder, estou destruindo você. Não há saída que não cause dano. Então vamos encontrar uma terceira opção. Que terceira opção? Mariana respirou fundo, uma ideia se formando em sua mente. E se não fosse chantagem? E se fosse guerra aberta? Eduardo a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Como assim? E se enfrentássemos isso de frente? Assumíssemos publicamente o que sentimos e lidássemos com as consequências juntos? Mariana, isso seria suicídio profissional. Para você também. E mesmo assim, você estaria disposto? Eduardo hesitou, e nessa hesitação Mariana viu a resposta que precisava. Você estaria, ela disse suavemente. Se não tivesse medo das consequências para mim, você estaria disposto a enfrentar qualquer coisa. Isso não é um jogo, Mariana. Estamos falando sobre carreiras, reputações, vidas. Estamos falando sobre amor. A palavra saiu com uma convicção que surpreendeu até ela mesma, porque é isso que é, não é? Amor. Não é apenas atração ou conveniência ou qualquer outra coisa que possamos tentar racionalizar. É amor. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando-a como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Sim, ele admitiu finalmente, é amor. E é exatamente por isso que não posso deixar que você seja destruída por ele. Antes que Mariana pudesse responder, batidas na porta os interromperam. Eduardo! Era a voz de Roberto Fonseca. Desculpe incomodar,
mas Liliana está procurando por vocês. Disse que tem algo urgente para discutir. Eduardo e Mariana se entreolharam. O momento de decisão havia chegado. Já descemos, Eduardo respondeu, sua voz retornando ao tom profissional automático. Quando saíram da sala, encontraram Liliana esperando no hall principal, cercada por vários diretores importantes. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos eram frios, como gelo. Ah, que bom que se juntaram a nós, ela disse. Estava justamente comentando sobre a importância da transparência nas relações corporativas. Eduardo se posicionou ligeiramente à frente de Mariana, como se quisesse protegê-la do que estava por vir. Do que especificamente você gostaria de falar, Liliana? Bem, durante minha caminhada ontem à noite, você sabe como adoro contemplar as estrelas. Testemunhei algo que me deixou preocupada. Mariana sentiu todos os olhares se voltarem para ela e Eduardo. O círculo estava se fechando. Preocupada com quê? Perguntou Roberto, claramente sem entender a tensão no ar. Com o que parece ser uma flagrante violação de nossas políticas de relacionamento no ambiente de trabalho. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Eduardo ficou tenso como uma estátua ao lado de Mariana. Isso são acusações sérias, Liliana, disse Roberto lentamente. Espero que tenha evidências para sustentar o que está insinuando. Liliana sorriu ainda mais amplamente e pegou seu celular. Na verdade, tenho. Foi nesse momento que Mariana tomou a decisão que mudaria tudo. Não precisa das fotos, Liliana, ela disse dando um passo à frente. É verdade, Eduardo e eu nos envolvemos emocionalmente. O choque no rosto de todos foi imediato e devastador. Eduardo se virou para ela com olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mariana, não faça isso. Ele sussurrou urgentemente. Mas ela continuou, a voz firme apesar do coração disparado. Violamos as políticas da empresa, sim, mas não porque eu estava tentando me aproveitar de minha posição ou ele da dele. Aconteceu porque, às vezes, sentimentos genuínos se desenvolvem independentemente de hierarquias corporativas. Liliana parecia simultaneamente satisfeita e frustrada. Satisfeita porque a confissão confirmava suas acusações. Frustrada porque Mariana havia roubado seu momento de triunfo. Bem, ela disse, tentando retomar o controle da situação. Admiro sua honestidade, embora tardia, mas isso não muda o fato de que regras foram quebradas. Concordo completamente, Mariana respondeu, surpreendendo a todos, e aceito todas as consequências das minhas ações, incluindo minha demissão, se necessário. Mariana, Eduardo falou, sua voz carregada de agonia. Pare, por favor. Ela se virou para ele, e o que todos viram nos olhos dela foi pura determinação. Não vou parar, não vou deixar que você carregue isso sozinho. E definitivamente não vou deixar que Liliana use isso como chantagem. Roberto Fonseca finalmente encontrou sua voz. Acho que todos precisamos de um momento para processar isso. Eduardo, você gostaria de fazer alguma declaração? Eduardo olhou para Mariana, depois para o grupo de executivos ao redor e finalmente para Liliana. Quando falou, sua voz estava clara e inabalável. Sim, gostaria de confirmar que Mariana está sendo completamente honesta. Nós nos envolvemos emocionalmente. Foi uma decisão que tomamos conscientemente, sabendo dos riscos. Liliana não conseguiu esconder sua satisfação. Bem, isso simplifica as coisas. Ambos, obviamente, violaram protocolos fundamentais da empresa. Concordo, Eduardo disse, e então acrescentou algo que ninguém esperava. Razão pela qual estou apresentando minha renúncia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo Liliana pareceu chocada demais para responder. Eduardo, Roberto balbuciou, você não pode... Isso é precipitado. Não é precipitado. É a coisa certa a fazer. Não posso liderar uma empresa cujas políticas eu mesmo violei. Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eduardo estava sacrificando tudo. A empresa que ajudara a construir, a posição que havia lutado para alcançar, a identidade que definia quem ele era. Não, ela disse firmemente. Não aceito isso. Todos se voltaram para ela novamente. Se alguém vai renunciar, sou eu.
Eduardo é essencial para esta empresa. Eu sou apenas uma funcionária júnior. Você não é apenas coisa alguma, Eduardo disse com uma intensidade que cortou através de toda a formalidade da situação. Você é brilhante, dedicada e tem um futuro incrível pela frente. Não vou deixar que seja desperdiçado. E eu não vou deixar que você destrua tudo o que construiu por minha causa. Roberto Fonseca levantou as mãos. Parem os dois. Isso está ficando fora de controle. Precisamos de uma discussão mais estruturada sobre como proceder. Com todo respeito, Roberto, Eduardo disse, não há muito que discutir. As regras foram quebradas. Consequências devem ser aplicadas. Foi quando Carolina apareceu no hall, claramente percebendo a tensão, mas não, entendendo completamente a situação. Desculpem interromper, mas tem uma ligação urgente para Eduardo. Algo sobre uma fusão com a empresa americana. Eduardo fechou os olhos brevemente. Mesmo em meio ao caos pessoal, responsabilidades profissionais não paravam. Roberto, você poderia assumir temporariamente enquanto isso se resolve? Eduardo, você não pode tomar decisões desse tipo no calor do momento. Não é no calor do momento. É a única decisão ética possível. Liliana finalmente recuperou a voz. Bem, que reviravolta interessante. Embora eu questione se renunciar realmente resolva a questão da quebra de protocolo, resolve para mim, Eduardo disse friamente. E sugiro que você considere cuidadosamente como quer proceder, Liliana. Chantagem é um crime, independentemente do contexto corporativo. A ameaça sutil, mas clara, fez Liliana recuar ligeiramente. Não sei do que você está falando. Apenas trouxe à luz uma violação das políticas da empresa. Claro, Eduardo disse, mas seu tom deixou claro que não acreditava nem um pouco. Antes que mais alguma coisa pudesse ser dita, o celular de Eduardo tocou urgentemente. Ele olhou para a tela e suspirou. Preciso atender isso. Mariana, pode vir comigo? Há aspectos desta ligação que dizem respeito ao seu projeto. Era claramente uma desculpa para tirá-la dali, e todos sabiam disso, mas Roberto acenou com a cabeça. Vão, nós resolveremos o resto mais tarde. Eduardo e Mariana se dirigiram para um escritório privado, deixando para trás um grupo de executivos em estado de choque e uma Liliana, que parecia estar recalculando sua estratégia. Quando estavam finalmente sozinhos, Eduardo se encostou na porta e a olhou com uma mistura de admiração e exasperação. Por que você fez aquilo? Por que você ia renunciar? Para proteger você. E eu confessei para proteger você, da chantagem da Liliana. Eduardo riu, mas não havia humor no som. Então os dois somos idiotas corajosos. Mariana se aproximou dele, diminuindo a distância entre eles. Talvez, mas pelo menos somos idiotas corajosos juntos. Eduardo estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto. Você tem ideia do que acabou de fazer? Do que acabamos de fazer? Mudamos tudo, ela respondeu simplesmente. Para melhor ou pior, mudamos tudo. E agora? Mariana segurou a mão que tocava seu rosto. Agora, enfrentamos as consequências juntos, como deveria ser desde o início. Eduardo a puxou para si, segurando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. Eu te amo, ele sussurrou em seu ouvido. Mesmo que isso torne tudo mais complicado, eu te amo. Eu também te amo, ela respondeu, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu-se em paz. Do lado de fora, através da janela, a névoa da manhã estava finalmente se dissipando, revelando um céu azul cristalino, como se a própria natureza estivesse sinalizando que, independentemente das tempestades que viriam, a verdade finalmente havia sido revelada, e às vezes isso era suficiente para começar. A ligação que Eduardo atendera era sobre muito mais que uma fusão empresarial. Do outro lado da linha, Dr. Carlos Almeida, fundador da empresa e pai de Eduardo, falava com uma frieza que cortava como gelo. Acabei de receber uma ligação muito interessante de Roberto Fonseca. A voz do patriarca ecoava no speakerphone. Parece que temos uma situação delicada. Eduardo fechou os olhos,
sabendo que a tempestade estava apenas começando. Pai, eu posso explicar. Explicar como meu filho, herdeiro de um império familiar construído sobre integridade e valores tradicionais, se envolveu numa violação gritante de nossas políticas corporativas. Mariana podia ouvir cada palavra e viu Eduardo se contrair como se tivesse levado um golpe físico. Não foi assim, pai. É muito mais complexo. Complexo? A voz de Dr. Carlos subiu uma oitava. Um relacionamento entre superior e subordinada é complexo? Uma violação direta das regras que você mesmo criou é complexa? Eduardo olhou para Mariana, que acenou encorajadoramente. Ela pegou sua mão entrelaçando seus dedos numa demonstração silenciosa de apoio. Sim, pai. É complexo, porque não é apenas um relacionamento profissional que saiu dos trilhos. É amor. Amor real, genuíno, que nenhum de nós planejou ou procurou. O silêncio que se seguiu foi longo e carregado. Amor, Dr. Carlos finalmente repetiu, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Eduardo, você tem 37 anos. É hora de entender a diferença entre amor e impulso, entre responsabilidade e autoindulgência. Eu entendo perfeitamente a diferença, e é por isso que sei que o que sinto por Mariana é real. E essa, Mariana, ela está aí ouvindo esta conversa? Eduardo olhou para ela, que assentiu firmemente. Sim, ela está. Jovem, Dr. Carlos se dirigiu diretamente a Mariana. Espero que entenda a posição impossível em que colocou meu filho. Mariana respirou fundo, reunindo coragem para falar com o homem que havia construído o império onde trabalhava. Com todo respeito, Sr. Almeida, Eduardo não foi colocado em posição alguma. Nós dois fizemos escolhas conscientes e assumimos as consequências juntos. Escolhas conscientes, Dr. Carlos repetiu lentamente, que incluíam destruir a reputação de uma empresa familiar de 50 anos. Que incluíam seguir nossos corações, Mariana respondeu sem hesitar, mesmo sabendo que isso exigiria sacrifícios. Eduardo a olhou com admiração renovada. Mesmo enfrentando o patriarca de uma das famílias mais influentes do país, ela não recuava. Pai, Eduardo retomou a palavra, Mariana não é uma oportunista. Ela é uma das pessoas mais íntegras e talentosas que já conheci. Se você a conhecesse... Não vou conhecê-la, doutor. Carlos cortou. Porque ela não fará mais parte desta empresa. Nenhum dos dois fará. O ultimato ficou suspenso no ar como uma sentença de morte. Pai, você tem 24 horas para resolver essa situação. Ou vocês dois se separam e ela sai da empresa discretamente, ou ambos saem. Não há terceira opção. A ligação foi encerrada com um clique seco que ecoou no silêncio da sala. Eduardo se deixou cair numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Todo o peso do que haviam feito e do que ainda estava por vir parecia ter caído sobre seus ombros de uma vez. 24 horas, ele murmurou. 50 anos de trabalho da família, e eu tenho 24 horas para decidir se jogo tudo fora. Mariana se ajoelhou ao lado dele, suas mãos pousando sobre seus joelhos. Eduardo, me olha. Ela esperou até que ele erguesse o rosto. Você não está jogando nada fora. Está escolhendo entre duas versões diferentes de sucesso. Como assim? Uma versão é continuar sendo o diretor perfeito, o filho exemplar, o herdeiro que nunca decepciona. Mas sem mim, sem amor, sem a possibilidade de ser verdadeiramente feliz. Eduardo segurou suas mãos com força. E a outra versão? A outra versão é construir algo novo. Talvez não com o nome Almeida na porta. Talvez não com o escritório de cobertura. Mas com integridade emocional. Com a certeza de que cada decisão que você toma vem do coração. Antes que Eduardo pudesse responder, batidas urgentes na porta os interromperam. Roberto Fonseca entrou sem esperar permissão. O rosto pálido e tenso. Eduardo, temos um problema maior. Como assim? A história vazou. Não sei como, mas algum jornalista já está ligando para o departamento de comunicação pedindo declarações sobre o escândalo romântico na cúpula da...
Almeida em Associados. Eduardo e Mariana se entreolharam, o impacto das palavras atingindo-os como uma avalanche. Impossível, Eduardo murmurou. Apenas um pequeno grupo sabia... Liliana, Mariana disse simplesmente, e todos souberam imediatamente que ela estava certa. Roberto confirmou com um aceno sombrio. Nossa investigação preliminar sugere que sim. Aparentemente, ela tinha contatos na imprensa. Deve ter vazado a história assim que vocês saíram da sala. Eduardo se levantou abruptamente, raiva substituindo o desânimo. Ela queria chantagem. Quando não conseguiu, optou pela destruição pública. Eduardo, Roberto disse cuidadosamente. O departamento jurídico está recomendando uma declaração oficial negando tudo. Podemos alegar que foi um mal-entendido, que as fotos foram tiradas fora de contexto. Não. A resposta de Eduardo foi imediata e categórica. Não vamos mentir. Eduardo, pensa bem. Uma declaração negando tudo ainda pode salvar a situação. Não. Mariana interrompeu, se levantando ao lado de Eduardo. Ele está certo. Não vamos mentir. Nem sobre nossos sentimentos, nem sobre nossas escolhas. Roberto os olhou como se tivessem enlouquecido. Vocês entendem que isso significa guerra aberta com a mídia, que vão dissecar cada aspecto de suas vidas, que vão transformar vocês em entretenimento público? Entendemos, Eduardo disse, pegando a mão de Mariana. Mas também entendemos que a única forma de sair disso com dignidade é com a verdade. E se a verdade destruir tudo que vocês construíram? Eduardo olhou para Mariana, encontrando nos olhos dela a mesma determinação que sentia crescer em seu peito. Então, construiremos algo novo. Nas horas que se seguiram, o escritório se transformou num bunker sob cerco. Jornalistas começaram a se acumular do lado de fora do prédio da empresa em São Paulo. Os telefones não paravam de tocar. Redes sociais fervilhavam com especulações e teorias conspiratórias. A primeira matéria saiu no final da tarde, num site de fofocas corporativas. Escândalo no alto escalão. Diretor de império empresarial flagrado em romance proibido com funcionária júnior. Mariana leu a manchete no celular e sentiu náusea. Eles a descreviam como jovem ambiciosa e possível interesseira, enquanto Eduardo era retratado como vítima de manipulação feminina. Ou, alternativamente, como predador corporativo. Nenhuma das versões se aproximava da verdade. Como eles conseguem distorcer tudo tanto? Ela perguntou, jogando o celular numa poltrona com nojo. Eduardo, que estava no telefone com o departamento de comunicação, terminou a ligação e se aproximou dela. Porque a verdade é complexa demais para uma manchete de 5 palavras. Eles precisam simplificar, criar vilões e vítimas. E qual de nós é o vilão na versão deles? Depende do veículo. Para uns você é a vilã sedutora. Para outros, eu sou o chefe abusivo. Mariana riu, mas não havia humor no som. Que maravilha! Somos universalmente odiados. Só discordam de quem odiar mais. Eduardo se sentou ao lado dela no sofá da sala reservada, onde haviam se instalado para esperar a tempestade passar. Mariana, ele disse suavemente, ainda há tempo de você sair disso. Posso assumir toda a culpa, dizer que foi perseguição sexual, que você foi vítima. Eduardo Almeida. Ela se virou para encará-lo completamente. Se você disser mais uma palavra sobre eu sair disso, eu vou te dar um tapa. Estamos nisso juntos. Ponto final. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que tudo começara. Você é incrível. Sabe disso? Sou teimosa. Há uma diferença. Para mim não há. O momento de leveza foi interrompido quando Carolina apareceu na porta, claramente agitada. Mari, tem repórteres lá embaixo perguntando especificamente por você. Querem declarações? Querem saber sobre sua estratégia para seduzir o chefe. Ela fez aspas no ar com nojo visível. Que pergunta exatamente eles estão fazendo? Carolina consultou. Um papel em suas mãos. É verdade que você planejou se aproximar do diretor Eduardo Almeida para garantir promoções rápidas? E há quanto tempo vocês mantêm um relacionamento secreto?
Eduardo se levantou imediatamente. Isso é suficiente. Vamos dar uma declaração oficial. Eduardo, não. Roberto apareceu atrás de Carolina. O departamento jurídico é categórico. Qualquer declaração agora pode ser usada contra vocês. Contra nós como? Não cometemos crime algum. Não legalmente. Mas no tribunal da opinião pública, vocês já foram julgados e condenados. Eduardo parou de andar e olhou pela janela. Do 15º andar da torre corporativa, podia ver os vans. Das emissoras de TV estacionadas na rua, repórteres com microfones ensaiando suas falas. Mariana, ele disse sem se virar. O que você acha? Acho que fugir da imprensa vai fazer parecer que temos algo a esconder. E não temos. Vocês têm certeza disso? Roberto insistiu. Uma vez que derem declarações públicas, não há como voltar atrás. Tudo o que disserem será analisado, editado, usado fora de contexto. Roberto, Eduardo finalmente se virou. Você trabalha comigo há 15 anos, você me conhece. Alguma vez me viu fugir de uma situação difícil? Roberto suspirou. Nunca. Mas também nunca vi você se apaixonar. Exato. E talvez seja a hora de mostrar que amor não é fraqueza, é força. 2 horas depois, Eduardo e Mariana desciam as escadas do prédio principal lado a lado, direcionando-se para o pequeno exército de jornalistas que os esperava. Eduardo havia preparado uma declaração breve, mas Mariana havia insistido que falaria também. Não vou me esconder atrás de você, ela havia dito. Se vamos enfrentar isso, enfrentamos como iguais. O burburinho da multidão cessou quando eles apareceram. Câmeras se viraram na direção deles como canhões apontando para alvos. Eduardo se aproximou do agrupamento de microfones que haviam sido preparados, Mariana ao seu lado, e começou a falar. Bom dia, meu nome é Eduardo Almeida, diretor-geral da Almeida em Associados. Estou aqui para confirmar as especulações que surgiram hoje na imprensa. Um murmúrio percorreu a multidão de jornalistas. É verdade que Mariana Carvalho e eu desenvolvemos sentimentos românticos um pelo outro. É verdade que isso viola as políticas de relacionamento da empresa que eu mesmo criei. E é verdade que assumimos total responsabilidade por nossas ações. Uma jornalista levantou a mão imediatamente. Senhor Almeida, há quanto tempo vocês mantêm esse relacionamento secreto? Não mantínhamos relacionamento algum até esta semana. Eduardo respondeu com calma. Os sentimentos se desenvolveram ao longo dos últimos meses, mas agimos sobre eles apenas recentemente. Outro repórter gritou. Senhorita Carvalho, é verdade que você usou charme feminino para conseguir promoções? Mariana se aproximou dos microfones, ignorando o tremor em suas mãos. Nunca usei charme para conseguir promoções, porque nunca recebi promoções baseadas em nada além de mérito. Meu currículo profissional está disponível para qualquer um que queira verificar. Cada conquista que obtive foi resultado de trabalho árduo e dedicação. Mas vocês não acham que há conflito de interesses? Insistiu uma terceira repórter. Eduardo retomou a palavra. Absolutamente. É por isso que tomamos medidas imediatas para resolver a situação. A partir de amanhã, ambos estaremos fora da empresa, enquanto o Conselho Administrativo decide como proceder. Outro murmúrio, este mais alto. Vocês estão renunciando? Estamos nos afastando voluntariamente, enquanto um comitê independente avalia a situação e determina quais medidas são apropriadas. Senhor Almeida, gritou um repórter do fundo. Seu pai, Dr. Carlos Almeida, fundador da empresa, deu declarações hoje dizendo que está profundamente desapontado e constrangido. Como responde a isso? Eduardo hesitou apenas por uma fração de segundo antes de responder. Meu pai dedicou a vida inteira a construir uma empresa baseada em valores tradicionais e integridade. Entendo perfeitamente sua decepção, mas também espero que, com o tempo, ele entenda que integridade, às vezes, significa fazer a escolha difícil, não a escolha fácil. E se essa escolha custar o império familiar? Eduardo olhou para Mariana, que lhe deu um aceno quase imperceptível de encorajamento. Então construiremos algo novo, algo nosso.
A declaração causou frenesi entre os jornalistas, gritos de perguntas se sobrepondo numa cacofonia incompreensível. Eduardo levantou a mão para silenciá-los. Uma última coisa. Gostaria que ficasse muito claro que Mariana Carvalho é uma das profissionais mais talentosas e dedicadas que já tive o privilégio de conhecer. Qualquer tentativa de diminuir suas conquistas ou questionar sua integridade é não apenas incorreta, mas também injusta. Ele se virou para sair, mas Mariana puxou um dos microfones na direção dela. Eu também gostaria de acrescentar algo, ela disse, sua voz firme apesar da nervosismo visível. Eduardo Almeida é um homem de caráter excepcional. O que aconteceu entre nós não foi planejado, manipulado ou calculado. Foi dois adultos se apaixonando e tendo coragem de admitir isso, mesmo sabendo das consequências. Ela respirou fundo antes de continuar. Se isso faz de nós vilões na opinião pública, que assim seja. Mas prefiro ser vilã por seguir meu coração do que heroína por viver uma mentira. E com essa declaração, eles se viraram e caminharam de volta para o prédio, deixando para trás uma multidão de jornalistas em frenesi e um país inteiro pronto para julgar se o amor pode superar as convenções sociais. Naquela noite, em seu apartamento em Pinheiros, Mariana assistia às notícias com uma mistura de fascínio e horror. Cada canal cobria a história de um ângulo diferente. Cada comentarista oferecia sua opinião sobre o que havia realmente acontecido. Amor ou estratégia? O romance corporativo que divide o país, dizia uma manchete. Cinderela corporativa, a ascensão meteórica que levou ao escândalo, anunciava outra. Seu celular não parava de tocar. Familiares preocupados, amigos curiosos, ex-colegas de faculdade querendo a versão verdadeira da história. Quando Eduardo apareceu na porta, ela havia dado a chave a ele naquela tarde, Mariana estava encolhida no sofá, assistindo a um debate televisivo onde 3 comentaristas discutiam se ela era vítima ou vilã. Como você está? Ele perguntou sentando-se ao lado dela, famosa pelas razões erradas. Você? Eduardo riu cansado. Deserdado. Meu pai ligou 1 hora atrás. Formalizou a expulsão da família. Mariana se virou para ele alarmada. Eduardo, está tudo bem. Ele a interrompeu, puxando-a para seus braços. Na verdade, pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Livre? Livre para tomar decisões baseadas no que acredito, não no que é esperado de mim. Livre para construir algo novo do jeito que eu quero. Mariana se aconchegou contra ele. E o que você quer construir? Eduardo beijou o topo de sua cabeça. Uma vida com você. O resto nós descobrimos juntos. Do lado de fora, São Paulo continuava fervilhando com a história deles. Redes sociais se dividiam entre hashtags como Ulotim Mariana Eduardo e Escândalo Almeida. Alguns os defendiam como exemplo de amor verdadeiro. Outros os condenavam como exemplo de privilégio e irresponsabilidade. Mas ali, no apartamento pequeno mas acolhedor de Mariana, com a cidade brilhando através das janelas, eles encontraram algo que todos os impérios e fortunas do mundo não podiam comprar. Paz. O primeiro dia da nova vida deles havia começado.